Pessoal, passando aqui para deixar um recado rápido antes de iniciar essa questão. Hoje eu começo uma série de vídeos de questões de engenharia civil que caíram no concurso de acesso ao Corpo de Engenheiros da Marinha. Você encontra esse e muitos outros vídeos no curso completo do Engemarinha. Se você ainda não conhece o Engemarinha, clique no link abaixo para ter acesso a todas as informações sobre esse curso que vem aprovando aí muitos engenheiros. Tá certo? Bom, temos aí a prova de 2012, terceira questão, que diz o seguinte: observe a figura a seguir. Ele dá aqui pra gente uma viga biapoiada, tá? Com o carregamento distribuído aqui no valor de 2 kN por metro, um momento aplicado aqui na extremidade da estrutura que ele chama de M asterisco e um ponto C que vai ser determinante aí para a gente fazer essa questão. Bom, na letra A, determine o valor do momento aplicado M asterisco, ele quer saber qual é o valor desse momento, tá? De tal modo que o momento fletor máximo ocorra no ponto C indicado na figura acima. Então, esse ponto C aqui, ó, é onde ele quer que seja a incidência do momento fletor máximo, tá? Letra B, calcule em seguida este valor máximo de momento fletor. Então, ele quer que a gente determine esse valor de momento aplicado e depois calcule o valor do momento fletor máximo. Bom, vamos lá. Considerações iniciais aí para a gente começar a resolver essa questão. Primeiro, relembrando aqui o conceito da isostática, que diz que o momento ele é igual a uma força, que a gente está trabalhando aqui com a unidade de kN, vezes uma distância que a gente trabalha aqui em metro. Então, o momento vai ser sempre, a unidade dela vai ser kN vezes metro, tá certo? Bom, por convenção, vamos adotar aqui o momento, ele incidindo no sentido anti-horário, ele será positivo e no sentido horário, negativo, tá? Só para a gente analisar aqui, é importante a gente se atentar para essa questão aqui conceitual, tá? O momento fletor será máximo no ponto onde a força cortante é nula, ou seja, igual a zero. Então, se a gente tem um diagrama de esforço cortante aqui e ele diz lá no enunciado que o ponto máximo vai ser aqui em C, né? Aqui na estrutura a gente tem um ponto C no enunciado. Esse ponto C vai ser incidência de momento máximo, tá? Então isso significa que o cortante vai ser zero aqui, tá? Por conta dessa observação aqui conceitual. Sempre que a gente tiver o cortante igual a zero, a gente vai ter a incidência de um momento máximo. Então, visualmente, sem cálculo nenhum aqui, a gente já pode esboçar como vai ser esse diagrama de cortante e o diagrama de momento fletor, tá certo? Bom, vamos lá, letra A. Determine o valor do momento aplicado M asterisco de tal modo que o momento fletor máximo ocorra no ponto C. Então, temos aqui a estrutura, tá? Ponto C, esse momento aplicado. E aí vamos analisar algumas coisas para a gente poder determinar essa estrutura. Bom, sabemos que aqui, ó, ao longo do vão todo, temos uma carga distribuída aqui no sentido para baixo aqui, né? Então, essas reações de apoio, temos dois apoios aqui que eu chamo de A e B. Então, nós temos aqui duas reações para cima para combater essa força que está vindo aqui de cima para baixo, para que a gente tenha a nulidade aí das forças, tá? Então, temos uma reação vertical em A, uma reação vertical em B.
Bom, se a gente analisar aquele diagrama de esforço cortante que a gente esboçou anteriormente, temos aqui a delimitação do ponto C, tá certo? Então, a gente sabe que aqui vai ser o cortante zero. Então, fica fácil, porque a gente sabe que aqui temos uma reação vertical, certo? Que vai subir essa linha aqui do cortante. A carga aqui ela é toda distribuída ao longo do vão. Então, se ela é distribuída de uma forma constante, o nosso cortante vai ser uma reta, tá certo? Então, ele vai sair desse ponto, ele vai cortar a estrutura, aqui vai ser o zero, exatamente no ponto C, tá certo? E ele vai chegar aqui embaixo com uma outra reação vertical, que eu vou chamar de RVB, e vai zerar o nosso diagrama, tá? Então, a gente pode analisar o quanto ele vai chegar aqui, porque o valor que o cortante chegar aqui vai ser o mesmo valor da nossa reação vertical B, tá certo? Porque ela vai ser, se aqui, por exemplo, for menos 20, a nossa reação vertical tem que ser 20, porque ela vai empurrar, podemos dizer assim, para cima esse diagrama para chegar em zero. Então, se aqui é menos 20, aqui essa reação é 20. Se aqui for menos 15, essa reação é 15. E como que a gente pode determinar qual é o valor que nós vamos ter aqui, exatamente nesse ponto? Veja, repare que aqui nesse ponto C, ele é igual a zero, tá? Se é zero, ele vai começar a contar a partir daqui, nesse sentido aqui para a direita, tá? Nós temos uma carga de 2 kN por metro. Isso significa que a cada 1 metro, ele vai descer, podemos dizer assim, o valor de 2 kN, tá? Então, 2 kN por metro, vezes quantos metros nós temos aqui desse ponto até esse ponto aqui, que é a área que a gente está analisando do diagrama, 6 metros, tá? Então, 2 kN por metro vezes 6 metros, a gente cancela aqui essas unidades de metro, tá vendo? Ficamos só com quilonewton, que é o quê? 2 vezes 6, 12. Então, sabemos que aqui embaixo ele vai ter uma intensidade de 12, na verdade negativo, porque o diagrama está nessa região negativa aqui. Então, menos 12, sabemos que a reação vertical em B tem que ser igual a 12 para a gente poder chegar aqui zerando esse diagrama, tá? E aí partimos para outro conceito fundamental aqui. O somatório de forças em Y não tem que ser igual a zero? Então, nós temos aqui, o que nós temos envolvidos aqui de forças em Y? Por enquanto, esquece esse momento aplicado. Estamos falando de forças, tá? Não de momento. Então, temos RVA positivo, porque está para cima, mais RVB, também para cima, ó, positivo, menos, agora nós temos aqui a carga ascendente, a carga que está para baixo, essa carga distribuída, que é 2 kN por metro. Quantos metros nós temos aqui ao total? 9 metros. Então, 2 vezes 9 vai ser o valor da carga que nós temos para baixo, que uma vai anular a outra e vai ser igual a zero. Substituindo, temos aqui, ó, RVA, que nós vamos descobrir, mais RVB, não determinamos aqui que seria 12, então, mais 12 menos 18 igual a zero. Então, temos aí, ó, que o nosso RVA é igual a 6 kN, tá? Uma observação importante é o seguinte, se nós temos um montante aí de 18 para baixo, se não tivéssemos esse momento aplicado, o que significaria? Como ela é uma viga biapoiada, sem nenhuma outra força além dessa carga distribuída ao longo do vão, 18 dividido por 2 teríamos aqui RVA igual a 9, RVB igual a 9, tá? Dessa forma,
temos RVA igual a 6 e RVB igual a 12. Por quê? Porque temos a incidência desse momento aqui, tá? E isso afeta, obviamente, todo o cálculo da estrutura. E se tivéssemos aqui 9 e aqui 9, fica fácil da gente perceber também que esse cortante ele não seria aqui no ponto C. Ele seria exatamente aqui no meio da estrutura, tá bom? Então, continuando aqui, ó, temos as reações de apoio já, tudo ok. Então, temos que determinar o quê? M asterisco. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer através da outra equação que nós temos, que é somatório de momentos. Nós temos 3 equações na isostática. Somatório de força em Y, que já calculamos. Somatório de forças em X igual a 0, só que não temos nenhuma força horizontal aqui na estrutura, tá? E temos somatório de momento e vamos fazer nesse exercício aqui o somatório de momento em A. Então, o nosso somatório de momento vai ser exatamente nesse ponto da estrutura, tá? Vamos entender um pouquinho aqui cada parcela dessa equação. Bom, temos aqui o momento, tá? É esse momento asterisco, ele está nesse sentido aqui. Esse sentido é o quê? Sentido horário. Então, consideramos que esse momento aqui ele é um momento negativo. Então, por isso aqui está menos M asterisco, ele já é uma carga momento. Lembrando que lá no início, nas considerações iniciais, eu falei que momento é igual a força vezes uma distância. Nesse caso, já temos um momento aplicado. Então, a unidade dele já é quilonewton vezes metro, tá? Então, basta que a gente determine o sinal, que nesse caso, pela convenção que a gente está adotando, é negativo. Essa outra parcela, vamos entender aqui da onde vem, tá? Pegamos aqui, ó, nesse caso a gente esquece esse ponto C aqui, tá bom? A gente está analisando a estrutura como um todo. Então, nós temos 2 kN por metro. Se a gente pegar essa carga distribuída aqui e transformar ela numa carga concentrada, ela seria exatamente aqui no meio do vão, tá? A 4,5 metros e teria 2 kN vezes 9 metros, 18 kN concentrado aqui no meio da estrutura, tá certo? Por isso que é 18, que é essa concentrada, vezes a distância, que é 4,5 metros até o ponto A que a gente está analisando, tá? Sinal negativo, por quê? Se a gente fixa a estrutura nesse ponto, ela não se move aqui. Aqui ela está fixa, como se a gente tivesse colocado um prego aqui, segurando a estrutura. Essa força ela vai fazer com que a estrutura gire, podemos dizer assim, nesse sentido, tá? Então, ela gira a estrutura no sentido horário. Então, se é horário, sinal negativo, tá bom? Vamos lá, essa outra parcela aqui, qual é a outra força que nós temos aqui no sistema? RVB. Só que RVB já vai gerar a estrutura nesse sentido aqui. Esse sentido é o quê? Anti-horário positivo. Então, é a força 12 vezes a distância. Qual a distância que essa força está do ponto A? 9 metros. 12 vezes 9. Tá ok? Então, temos aqui, ó, 18 vezes 4,5, menos 81, mais 108, menos M, mais 27. Se a gente passa esse 27 para o lado de lá, ele fica negativo, certo? Negativo com negativo, a gente multiplica por menos 1, todo aquele esquema lá de matemática para a gente chegar aqui no M asterisco igual a 27 kN metro. Então, nós temos aqui, já determinamos a letra A aqui, que ele quer saber o valor do momento aplicado M asterisco. É esse aqui. Então, temos aqui, ó,
uma carga-momento aplicada no valor de 27 kNm, tá ok? Letra B, calcule em seguida este valor máximo do momento fletor. Então, ele fala desse ponto C aqui, tá? O ponto C é onde teremos incidência do valor máximo de momento fletor. Então, vamos calcular qual seria o valor de momento nesse ponto C. Então, faremos aqui, ó, momento em C pela direita. Eu vou pegar só o que está pela direita. Poderia pegar o que está pela esquerda, só que eu acho mais simples aqui e mais objetivo para a gente determinar pela direita, porque tanto pela direita quanto pela esquerda tem que dar o mesmo valor, porque se a gente fizer um somatório que considera tudo, tanto que aqui, ó, não tem o símbolo de somatório, porque somatório eu consideraria essa parte e essa parte. Eu estou fazendo o cálculo do momento para em C pela direita, que vai ser a mesma coisa que se eu fizesse em C pela esquerda, tá? Então, vamos desconsiderar tudo que está nessa parte aqui. Vamos considerar só do ponto C para a direita. Vamos analisar cada parcela dessa aqui novamente. Bom, o que nos resta aqui do ponto C em diante? Essa carga distribuída que está sendo incidida apenas nesses 6 metros, tá? Então, temos aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Ela está concentrada exatamente no meio dessa distância, que seria o quê? 3 metros até o ponto C, tá? 3 metros. Beleza? Sinal negativo, por quê? Porque a estrutura, ó, fixamos aqui está fixo, e essa força ela vai tender a girar a estrutura nesse sentido. Então, sentido horário, sinal negativo. 12, que é a força, vezes a distância, que é 3. Mas, temos aqui essa reação vertical, só que ela vai fazer o quê? Ela vai girar a estrutura nesse sentido, tá certo? Então, nesse sentido é o quê? Positivo, mais 12, que é a força, vezes a distância, que é 6. Então, temos aqui, ó, que o momento em C pela direita é igual a menos 36 mais 72. O momento em C pela direita é igual ao momento máximo, que é igual a 36 kNm, tá ok? Então, temos aí, ó, o gabarito. Na letra A, ele pediu para determinar o valor do momento M asterisco, esse aqui. Determinamos aqui, ó, no valor de 27. E na letra B, o momento máximo, o valor do momento máximo. Então, temos aqui, ó, o momento máximo igual a 36, que vai incidir nesse ponto C aqui. Tá ok?